nunca, na verdade, fica curado. A gente vai trazer algo da adolescência sempre. As lembranças que a gente tem da adolescência, elas sempre são fortes, elas não são simples, elas mexem com a gente. E esta é uma fase das mais importantes, mas é muito fácil lidar com ela, muito fácil, muito tranquilo a gente passar bem por ela. Basta a gente ter o corpo perfeito, a voz perfeita, a família perfeita e viver num mundo perfeito. Aí a adolescência é maravilhosa, muito simples. Não há quase dor alguma, a não ser aquelas que não dependem desse conjunto de coisas perfeitas que rodeiam a gente. Agora, a verdade é que a vida não é assim. A gente é adolescente num mundo imperfeito. E a adolescência é um período em que a gente começa a descobrir que a gente existe de verdade. O corpo fala pra gente isso. A gente começa a crescer, começa a sentir coisas, começa a ficar diferente, e começa a ter sensações diferentes, começa a ter sonhos diferentes. E é uma fase extremamente importante, especial. E é quando a gente de verdade começa a aprender a viver, algo muito importante. E aí eu lembro de um jovem que certamente encantou o coração de muitas das adolescentes que não são mais adolescentes nessa igreja, que é o Roberto Carlos. Que eu particularmente não gosto. Tem problema com esse personagem. E eu não sei por que você está rindo. E ele ri mais ainda. O Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, eles mexeram com o sonho das adolescentes de tempos atrás. Eu não sei quem é que mexe com o coração, os sonhos dos adolescentes. Quem é que mexe com o coração das adolescentes de agora? Todo adolescente é mentiroso. É mentiroso. Tem Jesus, cara. Você é um jogador de Porto Rico, Adolescente é mentiroso e entende mal as coisas. Por exemplo, a Bíblia fala assim, a Bíblia manda que nós, ela diz assim, a Bíblia manda que nós nos amemos uns aos outros, não é nos amacemos uns aos outros. O adolescente tende a entender errado algumas questões comuns. Como é que a gente faria para num mundo que é imperfeito, em que a gente, na adolescência, sente coisas estranhas, e o mundo não combina muito com o que a gente sonharia que ele deveria ser? Como é que a gente faz para a gente atravessar bem esse processo? Passar bem por isso? Um dos livros que mais me ajudaram na minha adolescência, e olha que eu fui um adolescente corpo perfeito, que era magrelo como fiapo. E também a minha família era perfeita. Éramos 8 irmãos. Na minha adolescência, 2 deles eram hippies, já tinham se envolvido com droga, e estavam com confusão medonha em casa. A minha irmã mais velha estava grávida naquela época, não tinha casado ainda. Imagina a situação. Então era bem alegre a minha família, bem animada. E eu tinha uma vontade, como todo garoto brasileiro do passado, no presente não, hoje os meninos jogam videogame e outras coisas, mas a gente sonhava em ser jogador de futebol. E eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas eu só podia treinar, eu não podia jogar. Porque os jogos eram domingo, domingo era dia do Senhor. O Senhor não gostava de futebol, então eu não podia jogar, eu tinha uma frustração com isso medonha. Uma vez eu fugi de casa por causa disso. Todo adolescente sonha em fugir de casa. Ô Giovanni, entendendo? Não sei se você é adolescente e sonha em fugir de casa, mas na minha adolescência, né, quando eu era junior, eu já pensava em fugir de casa. Mas eu concretizei esse sonho na adolescência. Fugi de manhã e voltei de noite. Foi uma fuga assim, fantástica. Porque eu queria... Eu fugi 2 vezes de casa, na verdade. A primeira foi por causa do esporte. E a segunda porque eu queria ser presidente da República.
conhecia tinha sido militar, porque eu nasci em 63, 64 golpe militar, então tinha que ser militar, eu pensava. E eu fugi de casa para me alistar, fui a Belo Horizonte de trem, cheguei lá, visitei a sede da aeronáutica, e é claro que eu não ia ficar, né? Eu só fui lá conhecer, e eu só tinha dinheiro da passagem. Eu passei o dia todo com fome, e a noite estava muito fraco, peguei o trem de volta e desisti de ser militar. Por isso que eu não fui eleito. Só por isso. Então eu fiz algumas coisas assim. Outra coisa também que na minha adolescência foi perfeita é o seguinte. Todos gostavam muito de mim. Na escola eu sempre tinha 2 ou 3 brigas, porque as pessoas gostavam muito de mim. E uma briga muito legal que eu tive na escola, inesquecível para mim, foi o que aconteceu. Vocês conhecem o governador Valadares? Quem não conhece, tem que conhecer. Há muitos lugares lindos para se conhecer naquela cidade. Sinceramente, eu não entendo o que vocês estão fazendo aqui, não foram ainda. Próximo feriado, pega um trem aqui. Inclusive agora o trem da Vitória Minas, eles compraram uns vagões importados, eram da Alemanha, europeu, coisa de primeira. Você vai até Valadares e passa um dia lá e volta no outro dia. Será um banho de cultura para você. Eu morava na esquina da Praça Serra Lima. Quando você for lá conhecer essa praça, é uma praça muito cultural. E aí, eu estudava do outro lado, eram uns 2 quarteirões. E eu sempre brigava as minhas brigas na esquina da escola, mas teve uma briga que a gente atrasou geograficamente, eu acabei brigando na praça. E a praça era na esquina da igreja, assim, mais ou menos. E eu lembro que foi uma briga muito... Antigamente a gente brigava, hoje em dia não se briga mais, graças a Deus. E aí foi uma briga muito intensa e eu demorei muito a reverter a situação a meu favor. Que significa o seguinte: significa que o meu oponente, ele estava me dominando por algum tempo, até que eu consegui reverter e eu fiquei por cima. E quando eu fiquei por cima, eu pensei, agora eu me vingo. Foi nesse momento que eu senti uma mão, e não era divina. Ela veio assim e me segurou pelo cós da minha bermuda da escola. E me ergueu no ar. Eu pensei, é um arrebatamento? Mas de repente, quando eu me dei, vi o sapato do meu pai. Ele me pegou ali, ele me levou para casa assim. Vocês podem imaginar como é que o pessoal da escola gostou da cena? Vocês podem imaginar o que eu sofri no dia seguinte? Então, esses são alguns lances da minha adolescência. Ele só pôde fazer isso comigo porque eu era muito forte, corpulento, grandão, e para ele não teve nenhuma dificuldade. Bem, querem mais miséria? Porque é o seguinte, o que vem de jornal e dá alegria nas pessoas, eu ouvi a miséria dos outros. É impressionante. A cereja do bolo foi o seguinte. Outra coisa interessante para adolescente ficar bem de autoestima é o seguinte: a gente tem que ter uma família que tem dinheiro para comprar as coisas que a gente gosta, o tênis e tal. E foi na minha adolescência que a minha família atravessou a pior fase financeira. A gente teve que mudar desse lugar e foi mudar para um sítio. Ficava meio longe. E eu tinha que vir estudar e dormir na casa de alguém da igreja porque eu não tinha ônibus para voltar. Uma fase assim. O que foi muito especial na minha história, eu não sei se é testemunho ou confissão, mas o que foi muito especial na minha história para que eu atravessasse bem esse caminho? Um momento em que, por exemplo, há tantos apelos fortes para a gente, que desde sempre a maior exploração dessa fase, que é a adolescência, se dá nas questões sexuais. Todo mundo lembra a gente que agora a gente tem sexo. E a gente é sexuado. E todo mundo lembra que a gente tem hormônios, é intenso. Outra coisa, todo mundo lembra a gente que a gente tem que fazer parte, tem que compor, tem que usar o que se diz que deve usar. Eu não tinha dinheiro, era ruim, embora assim muito bonito, as meninas olhavam para mim.
coisas foram fundamentais na minha vida. A primeira delas foi porque eu aprendi muito criança que com Cristo no barco tudo vai muito bem. E onde eu mais entendi isso foi na adolescência. Minha avó cantava comigo isso. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Tá bom. Ela cantava quando eu era pequenininho. E na adolescência, quando as coisas ficaram muito intensas no meu coração, eu sempre lembrava essa canção. E sinceramente, eu não entendia como podia ficar tudo bem. Mas essa verdade era mais forte do que outras coisas. E aí eu decidia que tudo bem, então ia ficar tudo bem. Eu encontrei muito consolo em lembrar que, por exemplo, talvez ninguém me notasse, mas eu era especial para Cristo. Talvez eu não pudesse fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer ou de ter, mas que Ele estava comigo, Ele cuidava de mim. Lembrar que Deus tinha algo para a minha vida, embora naquele momento parecia improvável, me trazia muita esperança, me trazia muito consolo. Eu tinha uma preocupação que me perseguia o tempo todo, que era a seguinte: o que vai acontecer comigo se meus pais morrerem antes que eu possa cuidar de mim? E aí, as coisas que minha avó me ensinava e as coisas que eu ouvia na igreja me faziam ter paz. Por exemplo, quando as Escrituras dizem: ainda que meu pai ou minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. A primeira realidade que fez uma diferença enorme na minha história, na minha adolescência, foi essa visão de Deus que alguém me ensinou a ter. Que com Ele tudo vai bem. Ele cuida, Ele tem propósitos, Ele sabe porquê. Em tantos momentos que eu não sabia porquê. Um adolescente não pergunta assim: por que eu não nasci com um cabelo diferente? Por que eu não nasci com um nariz diferente? Por que eu não nasci em uma cidade diferente? Faz tantas perguntas. A segunda coisa que me ajudou muito foi o livro de Provérbios. E é para Provérbios que eu queria convidar você para a gente dar uma passadinha num capítulo de Provérbios, que tem nele muitas das coisas importantes que me livraram, me guardaram de muitas questões que talvez fossem afetar a minha história para sempre. Então, se você tem uma Bíblia, abra no capítulo 4 de Provérbios e veja comigo o que o escritor diz lá. Então, os adolescentes, eu queria dar um conselho para você. Além de manter muito claramente no seu coração a verdade de que Deus ama você, de que Jesus, você é importante para Cristo e que Ele, no seu barco, vai conduzir, não importa o temporal que vem. Além disso, e para que isso não fique mais fraco no seu coração do que tantas vozes que falam com você, então leia Provérbios. Provérbios tem quantos capítulos? 31 capítulos. Os meses do ano, eles vão se alternando com anos de 31, meses de 31 dias. Janeiro tem 31, março, maio, julho, aí repete, agosto, depois outubro, depois dezembro. Sabe o que eu fiz durante quase toda a minha adolescência e juventude afora? Todo mês que tinha 31 dias, eu lia Provérbios. Um capítulo por dia. E as verdades de Provérbios me ajudavam a manter o caminhar no lugar, na direção que eu acredito ainda ser o lugar que tantas vezes a gente deve estar, porque é a vontade de Deus para nós. Olha o que o capítulo 4 diz: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, e estejam atentos e obterão discernimento.
O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Num mundo que não é exatamente aquilo que a gente esperava que ele fosse, só há um tipo de atitude que nos capacita, que nos habilita a avançar e sobreviver e ser feliz e poder terminar bem a nossa história. É aprendendo a viver. Foi por isso que eu estava lembrando do Roberto Carlos, que ele escreveu uma canção assim. Ele escreveu a canção que dizia lá que é preciso saber viver. Isso é verdade. Ser adolescente é estar abandonando o tempo em que a gente comia na hora que os pais mandavam, vestia o que os pais mandavam, e a gente começa a construir a nossa independência. Esse momento é um momento precioso para você, e difícil para você, mas é difícil também para os seus pais. Porque a gente tem os filhos da gente, e de repente você começa a perceber que eles estão crescendo. E o equilíbrio entre a gente cuidar deles e a gente dar autonomia é muito difícil. Especialmente porque eles estão só começando a crescer, mas eles têm uma convicção enorme que já sabem tudo que a vida é. Já entende tudo que a vida deve ser. Tem um sentimento profundo que já é maduro. E na verdade não é. E a prova de que a gente amadureceu é a profunda certeza de que a gente não sabe tudo. A prova de que a gente amadureceu é que a gente se torna uma pessoa mais facilmente inclinada a ouvir as pessoas. Porque a gente amadureceu. E já percebeu o bastante que a gente não sabe todas as respostas. Mas na adolescência parece que não sabe. Os nossos pais, e os pais ficam... O quanto pode, o que não pode. É um crescimento seu, adolescente. É um crescimento do seu pai, da sua mãe. De dar espaço para você. Esse equilíbrio nunca é perfeito. Às vezes nós pais vamos dar um pouco além do que deveríamos e às vezes vão dar menos. E vocês, adolescentes, muitas vezes vão querer, muitas vezes sempre, vão querer mais do que na verdade deveriam querer. É hora de aprender. Tenham consciência de que a vida de vocês cada vez mais dependerá da sua capacidade de aprender a viver. Crendo nesse Deus e tendo atitudes coerentes com a fé que vocês têm. Por isso, o escritor de Provérbios pede para a gente viver com sabedoria. Não é possível você aprender sabedoria sem que você viva na perspectiva do temor a Deus. E o temor a Deus é essa convicção, essa certeza de que existe um Deus sobre a sua vida e que Ele tem direitos sobre você. Esse Deus que tem direitos sobre você, Ele quer tornar você cada vez mais uma pessoa livre. E a liberdade que Ele quer te dar não é a liberdade que faça você viver por si mesmo esquecido dele, mas é a liberdade para entregar-se a Ele e ser então por Ele orientado, orientada para viver de maneira certa, fazendo as coisas de maneira adequada, encontrando tempo, espaço, lugar para tudo e sendo feliz. Por isso, tenha atenção com a sabedoria, anseie sabedoria, busque sabedoria. E o capítulo continua dizendo o seguinte: o conselho da sabedoria é:
procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela exaltará você. Abrace a sabedoria, e ela honrará você. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, filho, e aceite o pedido, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução. Não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Uma das coisas que a gente algumas vezes não pensa, e é difícil pensar isso na adolescência, mas que depois a gente vai perceber que é verdade, é que a vida nunca será para nenhum de nós uma jornada em que a gente fecha um cômodo, abandona a história e reabre. Ela sempre será uma continuidade. Significa dizer o seguinte: tudo que nós fazemos afetará toda a nossa vida, o tempo todo. O bom, o especial da relação com Deus é que, embora nós sendo pessoas assim, que erram, frágeis, a presença dele faz cumprir em nós um milagre que só a fé explica, que é, a despeito dos nossos caminhos, Deus vai convergindo todas as coisas para cumprir em nós uma promessa que nós encontramos em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que eu conto essas coisas da minha adolescência, e nenhuma delas é um peso, por causa dessa graça que cobre a gente, cobre você, cobre a mim, cobre a todos nós. Para quem anda em sabedoria, no temor do Senhor, por pior que a vida venha a ser, ela nunca vai nos destruir. É impossível. Por mais difícil que ela pareça, a gente pode ser feliz nela. É verdade. Veja ainda o que o escritor de Provérbios, desse capítulo, diz para nós. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono, se não causarem ruína a alguém. Olha, existem pessoas que abraçaram na vida o propósito de fazer mal a outras pessoas. Em outras palavras, existem pessoas muito más. E o interessante das pessoas muito más é que elas não se aproximam da gente senão com palavras muito boas. Cuidado. Porque na vida, se a gente ouve a palavra de pessoas más, a gente alcança algo que depois a gente não vai querer manter na vida. Eu lembro, ouvindo uma fita, como é que chamava aquela fita mesmo? Que a gente usava? Cassete. Fita cassete. Procure no Google para ver o que é. Olha onde eu estava. Eu não esqueço do lugar nem da cena. Eu estava na Kombi do meu pai. Era uma Kombi de luxo. Duas cores, vermelha e branca. O interior era todo branco. Era um espetáculo. Eu lavava essa Kombi todo sábado.
pelo prazer de dirigi-la. E um sábado à tarde, lavando essa Kombi, tinha uma fita cassete, estava passando uma pregação do Billy Graham. E ele contou uma história. Ele contou a seguinte história. Ele estava fazendo uma conferência, e então, após a conferência, uma jovem, muito jovem, procurou. E ela chorava muito. Então ele sentou-se com ela assim num cantinho na parte da frente, um grande ginásio, e ela contou a história dela. E a história dela é uma história de muitas dores, de muito sofrimento, e ela falou, tudo começou, esse trajeto da minha vida começou num dia em que eu estava saindo de casa, e um grupo de amigas tinha me convidado para sair com elas. E eu tinha uma outra possibilidade. Eu disse aos meus pais que eu ia para a casa dessa outra pessoa, mas eu desisti, atendi o conselho e fui. E aí eu comecei a fazer coisas, e fui movendo mais coisas, e aí contou para ele, agora eu cheguei nesse ponto. E na vida dela tinha perdido a vida estudantil, tinha acabado de sair da casa dos pais, estava enfrentando uma dependência química. E quando ele contou essa história, ele falou uma frase. Ele disse assim, muitas vezes nós alcançamos o que queremos. Porque durante o tempo que ela conversou com ele, ela disse assim, eu decidi fazer o que eu queria. Ele disse, a gente alcança o que quer, para depois passar a vida não querendo o que a gente alcançou. Isso é verdade. Muito cuidado, porque há pessoas como estas que o escritor de Provérbios diz, pessoas más. Aqui em Vitória, eu conheci ambientes em que eu vi jovens envolvidos em gangues de aliciamento de adolescentes. Uma série de coisas que nenhuma delas contribuirá para construir uma boa história. Então, cuidado. Na vida há pessoas inclinadas que escolheram levar a vida e viver de maneira ímpia, má. Não estou falando no sentido religioso, estou no sentido existencial. Fazem mal às outras pessoas. Cuidado. Só se a gente tem temor a Deus que a gente se livra disso. Senão, a gente pode cair, se machucar, obter o que quer, para passar o resto da vida não querendo aquilo que obteve. E Provérbios continua. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam da violência. Porém, ele diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não fique chateado, meninos, se você for bem magrelinho como eu era. Você vai ficar bonito como eu fiquei, percebe? Esse espetáculo de pessoas que está aqui, houve uma época na minha vida que não parecia que eu chegaria tanto. Tenho esperança. Mas entenda, sabe qual o segredo? O segredo